Fique por dentro das notícias da cidade. Começa agora mais uma edição do Notícias de Jacareí. Olá. Na Semana da Consciência Negra, nosso assunto aqui do estúdio, na nossa entrevista especial, nós vamos falar sobre o assunto. E para isso, eu recebo aqui com muito prazer o Roberto Ferreira, ele que é produtor cultural e membro do movimento Hip Hop aqui de Jacareí. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E também a professora de História, Natália Lourenço. Né? Professora de História, muito obrigado também pela sua presença aqui. Obrigada, boa tarde a todos. Muito bem, eu fui às ruas, vamos falar sobre o assunto de hoje é racismo, né? No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Essa data entrou para a história em 1695, quando o líder do movimento negro no Brasil, Zumbi dos Palmares, morreu na luta pela libertação dos negros no país. Eu fui às ruas 318 anos depois para perguntar se existe racismo no Brasil. Vamos saber o que é a opinião dos nossos amigos aqui de Jacareí? Acompanhe o vídeo. Sim, muito, cara. Existe muito, sim. Eu nunca sofri, mas existe, sim. Totalmente, a gente vê isso em todos os lugares. Infelizmente ainda existe, né? Infelizmente. Você entra num shopping, você olha as pessoas de pele escura, você não vê um gerente, você não vê um vendedor. Isso nas farmácias, em qualquer lugar que você entra. Você conhece alguém ou chegou a ver alguma situação que alguém tenha sofrido racismo? Já sim, no futebol, muitos do meu time são da minha cor e muitos chamam de macaco, gritando, torcedor contra e chamam de macaco. Muitas vezes. Eu sou músico e eu já sofri isso exercendo a profissão de músico. A gente encontra em todos os lugares, em todos os setores, a gente vê isso acontecendo cotidianamente. Eu acho que as pessoas elas são muito ignorantes, né? Elas faltam muito conhecimento e elas evitam muito chegar perto de outras pessoas, dividir experiências. Então eu acho que isso é o que está causando muito o racismo ainda hoje em dia. E o senhor é a favor ou contra o sistema de cotas que existe hoje no Brasil? O próprio sistema de cotas, eu acredito que seja uma forma de racismo. A senhora é a favor do sistema de cotas? Eu sou a favor. A senhora acha que precisa? Infelizmente ainda precisa, né? Na sua opinião hoje, como é que o negro é visto e tratado hoje no Brasil? Aparentemente é de igual para igual, né? Mas ainda falta muita oportunidade para o negro. Olha, eu tenho uma ideia um pouco diferenciada disso. Eu acho que não deveria existir cota para nada. Porque eu acho que a cota já é uma discriminação. Porque a pessoa, ela já está se subjugando que não é capaz de conseguir aquilo que todo mundo pode conseguir. O fato de você ter que abrir um precedente desse, você já está aprovando a discriminação. Você está provando que existe uma discriminação muito forte. Não existe cor, né? O que importa é o que tem por dentro. Somos todos iguais, na minha opinião. Muito bem, nosso assunto de hoje, falando sobre o racismo. Aliás, em comemoração à Semana da Consciência Negra, vamos falar sobre esse assunto. Ouvimos aí a opinião de algumas pessoas aqui da cidade de Jacareí. E conversa agora com o Roberto Ferreira, mais conhecido como Betinho. É assim que vou tratá-lo aqui hoje no jornal. Ele que é produtor cultural, membro do movimento Hip Hop e também participou do movimento negro aqui da cidade. E a professora de História, a Natália Lourenço. Primeira pergunta para vocês, a mesma pergunta que eu fiz nas ruas. Existe racismo no Brasil hoje, 318 anos depois da morte aí daquele que lutou tanto pela libertação dos negros no Brasil? Começa? Então, o racismo no Brasil, ele existe sim. Na verdade, nós podemos... ele começou porque o Zumbi morreu no 1600 alguma coisa, e ele ainda existe. Ele existe sim. Ele existe porque nós temos... o processo histórico, ele não é uma quebra, ele é uma continuidade. Nós não vivemos no passado, mas o que nós somos hoje é resultado de um processo que ele começa no passado. Por mais que dia 13 de maio de 1888, a linda princesa Isabel, piedosa, e ela libertou os escravos desse jugo. A questão o que tem que se pensar, que as pessoas não pensam criticamente, o porquê que ela fez isso. Tanto que os livros didáticos estão lá, a princesa Isabel a Redentora.
Por que não tá a Princesa Isabel? Olha, eu tenho muita gente, eu tenho a Inglaterra me pressionando, eu tenho todo o mercado ali me pressionando, o que eu faço? Eu tenho que fazer isso. Tanto que depois ela teve que enfrentar os fazendeiros brasileiros porque eles vão receber indenizações por causa desses negros que foram colocados em liberdade. Esse racismo na nossa sociedade, ele é mascarado. Como a senhora mesmo disse, eu acho que é tudo de igual para igual, mas precisa melhorar. O igual para igual, ele é só na teoria, na prática ele não existe. Foi o que o próprio menino falou lá do futebol. Eu sou macaco, eu sou isso, eu sou aquilo outro. No Brasil, a gente vê isso muito mais leve, porque ninguém admite. Mas se você estiver sentado no lugar de uma pessoa e ela for negra, peraí, minha carteira tá aqui? Tô com meu celular ainda? Agora, se a pessoa for branca, eu fico mais tranquila, digamos assim. Mas a pessoa ela é má de coração? Não, está inserindo nessa sociedade. Às vezes nós mesmos que somos negros, ele também é assim, outra pessoa também é assim. Ou ele parte por esse lado que ele não reflete e ele se adere a esse senso comum, ou ele faz o oposto. Não, eu não me misturo com as outras pessoas. Betinha? Então, assim, eu tenho tido algumas histórias, assim, muito... A minha família, a descendência dela, assim, a bisavô é negra. E aí na historiografia da minha família, eu não tenho nem um caso de ativismo, não só na questão de combate ao racismo ou discriminação. Então, quando eu entro para essa temática, isso foi no começo da década de 80, então tinha umas indefinições, porque a gente vinha do movimento negro, então eu peguei ainda... algumas instituições aqui da cidade de Jacareí e outras cidades que ainda eram independentes, né? E aí o trabalho foi, de fato, a gente fazer uma reflexão sobre o racismo no Brasil de lá para cá. Eu sou um ativista passando por vários momentos, tanto dentro de instituição, às vezes sozinho, às vezes com um grupo de pessoas ligado à questão de combate ao racismo, à discriminação e o preconceito, não só do negro, mas em outros preconceitos. Então, assim, uma reflexão que eu faço, assim, que eu acho que é muito pertinente, é que a falta de informação hoje ela é muito clara, principalmente para as pessoas. Assim, quando ela fala assim, existe racismo no Brasil? Existe, né? Mas quando você pergunta por quê, ela não sabe explicar, né? Então, assim, a historiografia, como a Natália disse, ela é muito importante para que você faça essa volta na história. A gente fala de 318 anos de Zumbi, mas a gente também estava conversando com a Natália, a gente fala também de 125 anos depois da abolição da escravatura. Então é muito pouco, né? A gente for contar assim, a gente tem hoje, pra você ter uma ideia, a gente conhece pessoas de 100, de 90 ou 95 anos que ainda era parente de pessoas que eram escravos, né? Então, se a gente for fazer uma reflexão, assim, dos que são racistas hoje, né? E dos que não são racistas, dos que estão intermediários, a gente vai ter grandes problemas. Mas eu acho assim, uma das soluções do problema hoje é a gente fazer uma reflexão mesmo. Os grupos que estão ligados a fazer as pessoas refletirem sobre isso, ser muito mais ativista mesmo. Assim, quando você coloca um seminário... Essa semana mesmo tem uma série de coisas acontecendo. Seminário, encontros, bate-papo. Isso acontece nessa semana, só tem essa semana eventos. Também. Então, eu particularmente, eu mesmo sou convidado para várias coisas, principalmente no dia 20 e no dia que antecede as datas comemorativas, assim, 3 de maio, 20 de novembro, 21 de março, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, né? Dia 25 de julho, que é o Dia Internacional que homenageia as mulheres afro-caribenhas. Então, eu particularmente, só sou chamado na véspera para fazer alguma coisa nessas datas. Né? E muitos não conhecem também que existe essa data, por exemplo. Essa semana mesmo a gente tem aí alguns trabalhos ligados à questão do dia 20, só que eu também, de 3 anos para cá, estou sendo muito radical, então eu não vou. Eu falo assim, vocês só lembram de mim nessa data, assim, é incrível, assim. E outra, eu acho que assim... não só a questão do racismo, né? Mas aí você tem a discriminação, que são conceitos totalmente diferentes, a discriminação, o racismo e o preconceito.
o dia 20 de novembro, para mim como ativista, eu estou 20 anos fazendo isso, eu pego um restinho de ativismo do movimento negro e insiro no movimento hip hop, que é um movimento contemporâneo de ativismo para essas questões. Então, assim, eu sempre costumo dizer para os meus amigos, para as pessoas que fazem um trabalho junto comigo, que esse é um dia para a gente poder festejar o que foi feito antecipadamente. Então, assim, se você fez um trabalho na sua escola, dia 20 serve para poder apresentar esse projeto. Se você fez um trabalho na sua instituição durante o ano inteiro, na questão educacional, cultural e artística, então esse dia serve para você festejar tudo isso que foi feito antecipadamente. E aí eu acho que mas se for só pra gente poder lembrar desse dia, porque daí no dia 21 ninguém mais quer saber. Agora, vocês falaram algo interessante, que o racismo ele existe, mas onde é que está o racismo? É uma pergunta que se faz muito hoje. Eu pergunto, quais são as principais causas para o racismo e quem é mais ativista? Os racistas ou os negros que não são ativistas? Ou seja, existe um exagero por parte dos racistas. Então, por isso que ganha muita ênfase esse movimento, que é menor, uma vez que a maioria da população brasileira hoje é considerada de pele negra, ou descendentes, afrodescendentes. Então, se existe essa questão, se a maioria é negra no Brasil, onde é que estão os negros, como é que eles estão agindo, e como uma minoria ainda pode ser ainda preponderante aí no movimento racista, já que ele, pela maioria da população, pelas pesquisas que nós temos, inclusive pela própria Unesco, ele ainda é presente fortemente no Brasil. Então, assim, se for falar a questão histórica, a gente acabou de dizer aqui, né? Hoje, assim, quando se tem o ato de racismo, assim, uma pessoa comete um ato de racismo contra a outra, né? Ou chamando de negro, de preto, ou ofendendo ela com palavras. Eu tenho tido alguns amigos, assim, algumas histórias, assim, que o cara sofreu um ato de racismo, ele vai para a delegacia para conversar com o delegado, olha, eu sofri um ato de racismo, né? Aí tá lá, a lei 7.716, artigo 41 e 42, que racismo é crime no Brasil, né? E aí você tem outras emendas e outras leis aí que complementam tudo isso, e o delegado não sabe lidar com esse tipo de situação, assim como algumas instituições. Então eles não sabem, assim, fala, pensa melhor, o que ele falou, ele estava muito nervoso, ele estava muito alterado, então acho que ele falou para você entendeu de uma outra maneira. Então o cara que é ofendido, a pessoa que é ofendida, ela fica sem saber o que ela faz, porque quando ela vai procurar os seus direitos, quando tem quando aquilo te afeta de alguma maneira, quando ele vai procurar que ele tem que ou processar essa pessoa ou fazer a denúncia, ele não tem um aparato não só da lei como de algumas instituições. Então, na sua opinião, existe uma fragilidade com relação à Existe uma fragilidade no próprio sistema que não ampara, que hoje muitas instituições não sabem amparar essas pessoas que são vítimas de racismo, né? Você? Eu percebo muito que, completando a fala do Betinho, é uma coisa, a lei, as instituições, elas são reflexo da sociedade. E essa nossa sociedade está tão habituada, mas tão habituada a ver isso como coisa comum. Porque se eu ligar a televisão, eu acho que eu estou na Suíça, eu não estou no Brasil. Se a grande parte da maioria brasileira é negra, segundo a Unesco, faz uma pergunta, onde eles estão? Por que eles não estão ali? Aí você colocou a questão, será o Betinho faz parte dessa luta, dessas minorias em favor dos negros, mas assim, talvez se a gente colocasse a ideia do oprimido e opressor, os negros são a maioria, mas nós não controlamos o que mais, como é que eu posso colocar para você, o que mais efetiva controle da população, que é a mídia. Os meios midiáticos não são controlados por pessoas negras. Na verdade, eles nem conseguem chegar lá. O grande filme, um dos últimos grandes filmes brasileiros, que é a Cidade de Deus, a grande parte do elenco que era negra, ela teve que ser formada para o filme. Porque não existiam atores negros para se trabalhar. Porque se você for negro, atualmente no Brasil, de década de 2000 para cá, é uma coisa batida, mas é a realidade. Ou você vai ser empregado, ou você vai estar na favela, ou você vai ser segurança. Aí, de vez em quando, colocam uma atriz para ser principal, mas ela é bem nascida. Não mostra a realidade, porque a mesma realidade eles estão bem ainda, né? Nesse ponto de vista. E nós nos habituamos a ver aquilo. Então, eles tornam normal.
Essa normalidade parte de que princípio? O princípio de quem aceita e de quem impõe. Uma vez que a gente sabe que a mídia tem um papel muito grande na questão da formação hoje do brasileiro, porque o brasileiro hoje é quem mais consome né, aquilo que é esse passado na mídia e coloca dentro da